Olá, eu sou o Guilherme, eu sou repórter da Exame Invest e eu tô aqui hoje com um convidado, Frederico Cury, do BTG Pactual. Frederico, por favor, se presente pra gente. Fala, Guilherme, tudo bem? Meu nome é Frederico Cury, sou analista de Credit Research do BTG Pactual. Maravilha, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre crédito privado, como você pode melhor investir nesse mercado. E tem algumas perguntas aqui. Fred, ano passado, acho que o mercado inteiro, né, foi pego de surpresa com os eventos de Americanas, né, e da Light também ali, logo no primeiro semestre, né. Queria entender como que o mercado chega para esse ano. Perfeito, né? Então, só retomando, acho que isso foi um evento muito particular de crédito, envolvendo dois eventos muito peculiares dessas duas empresas, né? Que o mercado, no início, entendeu como se seria algo mais estrutural, né? Um efeito em cadeia de caos, por assim dizer, dentro do mercado de crédito privado. E, na verdade, se comprovou como duas coisas muito particulares, tanto de Light como de Americanas. Isso foi normalizando ao longo do ano de 2023, né? Então a gente até viu um início de 2023 bastante turbulento, porém com bastante oportunidade, né? Por conta da abertura dos prêmios de crédito que estavam oferecendo taxas totalmente incondizentes com os níveis de risco dos seus emissores. Então muitos investidores conseguiram pegar papéis oferecendo taxas totalmente absurdas, né? IPCA mais 7, IPCA mais 8%, por exemplo, não necessariamente em ativos high yield, né? Então, empresas de grande porte, atrelado a setores com certa previsibilidade, resiliente, e não só para os investidores, mas para aqueles fundos de investimento que tinham caixa sobrando, também foi bastante favorável, né? Eles foram as compras praticamente o primeiro semestre inteiro. Uma liquidação ali. Praticamente uma Black Friday, né? E, consequentemente, conseguiram potencializar muito o retorno dos portfólios, né? Então, se você começa a analisar a rentabilidade dos últimos 12 meses de fundos de crédito privado corporativo, muitos deles chegaram a coisa de 13%, 14% de retorno só por conta dessas aquisições de ativos nesse momento que elevaram consideravelmente o retorno das carteiras. Mas passado o ano de 2023, né, normalizou essa curva de estresse de crédito, por assim dizer, e agora está justamente o contrário, né? A gente entrou em um 2024 como principal evento, não um estresse de crédito, mas sim algo mais regulatório, que foi justamente a nova resolução do CMN, que de primeiro momento o mercado entendeu que essa, vamos dizer assim, redução de emissões de crise CRAS, justamente por conta da maior restrição de lastro que essas empresas não atreladas ao setor imobiliário ou agronegócio de fato, né, como principal atividade econômica, imaginaram que isso poderia ser o fim dessa classe de ativo. Não é o caso, a gente vai até mais falar mais à frente. Mas meio que começou uma corrida pelo ouro, por ativos isentos, para assegurar esse ativo dentro da carteira. E essa elevada demanda por ativos isentos, isso vale tanto para os CRAs remanescentes, bem como para as debêntures incentivadas. Em paralelo com também o evento de tributação dos fundos exclusivos que a gente viu no final de 2023, criaram dois fluxos paralelos de demanda em função de uma oferta não equivalente a esse volume de demanda. Obviamente, você já imagina, uma demanda elevada em função de uma oferta menor fez com que a gente tivesse fechamentos bem abruptos dos prêmios de crédito, inclusive acho que até janeiro, o comecinho do ano, a gente havia utilizando como referência o IPCA Infraestrutura, que é justamente aquele índice de debêntures incentivadas, com um spread over, né, que é justamente aquela taxa sobre NTN-B, os títulos públicos do governo de referência, por volta de mais ou menos 100, 110 bips, fechou coisa de 40, 50 bips em aproximadamente, terminando o mês de fevereiro com uma média ali de 50 a 60 bips de prêmio. Então, esses 40, 50 bips de fechamento na veia que teve, foi totalmente um movimento técnico de demanda por conta desses ativos. Então, não é diferente do que a gente viu em 2023, que foi um começo de ano mais estressado, né, um pavor pelo mercado de crédito privado corporativo. Esse começo de 2024 foi muito contrário, foi um de maior demanda, maior apetite por ativos, justamente com essa preocupação de um possível encerramento dessa classe de ativo, que foi, vamos dizer assim, uma percepção bastante equivocada do mercado, mas que fez com que os ativos de crédito fechassem seus prêmios consideravelmente.
E Frederico, isso é uma coisa pontual, assim? Faz sentido esperar para ver se esse spread vai abrir de novo? Como que talvez o investidor deve se posicionar nesse ambiente? Perfeito. A gente é muito precoce nesse momento você traçar algum tipo de, vamos dizer assim, piso de quanto ainda vai fechar essa curva de spreads, ou não, agora vai voltar a subir, normalizar novamente. A gente até viu recentemente um pequeno movimento de abertura, mas o ponto é o seguinte, como eu falei, embora seja muito cedo para a gente tomar qualquer tipo de decisão ou vislumbrar qualquer tipo de encerramento desse fechamento, o fato é que realmente os CRIs e os CRAs, embora vão continuar existindo normalmente, eles vão ser emitidos em menor quantidade. Isso é fato, né? Empresas do setor de saúde, instituições financeiras, empresas do setor de alimentos, varejo, logística, aluguel de carros, que tinham bastante recorrência dentro do setor, agora não vão ter mais. Então, assim, a classe de ativo não vai extinguir, mas vai sim ter uma redução. Inclusive, até pegando um gancho, embora a gente vai ver redução desses emissores no mercado de CRIs e CRAs, por outro lado, como esses players de grande porte não vão poder emitir via CRIs e CRAs, isso abre espaço para empresas menores que talvez nunca tenham tido a oportunidade de investir no mercado de capitais antes, porque se viesse a mercado teriam que competir com esses grandes nomes. Obviamente não teriam demanda nenhuma pelo seu CRI ou seu CRA, porque todo mundo vai querer buscar esses outros ativos que são players de muito mais porte, muito mais bem estruturados, de nomes muito mais triviais. Agora abre margem para esses players virem a mercado pela primeira vez. Então, por isso que eu digo que os CRIs e os CRAs não vão deixar de existir. Eles vão continuar sendo emitidos por aquelas empresas que já são de fato do setor imobiliário ou do agronegócio, e agora aquelas empresas também do setor imobiliário ou do agronegócio que antes não emitiam por conta justamente da concorrência voraz que tinha já no mercado, agora vão começar a aparecer pela primeira vez. Mas o ponto que você perguntou, né, agora voltando à sua pergunta, qual seria o ponto ideal de entrada? É difícil a gente tomar algum tipo de estratégia ou cravar algum nível de piso de quando isso vai chegar, porque, de novo, embora essa resolução já tenha sido tomada, né, e o mercado já está agora se adaptando a essa nova resolução, vamos lembrar que tem aquela segunda demanda que eu mencionei na sua primeira pergunta, que é justamente aquela proveniente da desmontagem dos fundos exclusivos. Desmontar fundos muito grandes, né, muito volumosos, não é algo tão trivial assim. Então, digamos que no primeiro semestre de 2024 ainda tem uma demanda reprimida que deve ser direcionada para ativos isentos na medida que esses fundos forem sendo desmontados e buscarem ativos puros de crédito privado corporativo ou naquela linha de carteiras administradas. Então, por assim dizer, ainda tem um fluxo, vamos dizer, contido, que vai se estender ao longo, acredito eu, o primeiro semestre de 2024 inteiro, talvez até o terceiro trimestre, que é proveniente justamente desses fundos, e é uma demanda bastante considerável. E essa demanda somada justamente à primeira que eu mencionei, tende a direcionar os spreads para um fechamento de patamar igual, o que a gente vê atualmente, ou talvez até menor. Então, pode ser que, de novo, é muito incipiente ainda o cenário estabelecido como um todo, mas a tendência é sim de um fechamento. Tem duas perguntas aí com base na resposta. A primeira é, essas empresas que não vão conseguir mais emitir CRIs e CRAs, elas vão emitir dívida como? Debênture normal? Debênture simples, né? Inclusive, mesmo já no período pré-resolução do CMN, elas emitiam debênture simples normalmente. Então, Redditor já emitia, Localiza, Movida, que eram justamente empresas que atuavam nos setores de CRI e CRA, elas já tinham debêntures simples, que a gente chama, que são aquelas debêntures tributadas, né, que seguem a alíquota de imposto de renda regressiva normal, igual outros ativos de renda fixa, e vão conseguir nesse mercado normalmente, né, sob a ótica da empresa. Então ela vai continuar a conseguir, essas empresas que eu mencionei, né, que vão ter mais dificuldade de encontrar lastro em CRIs e CRAs, elas vão continuar acessando o mercado de capitais, só que agora via debênture simples. Em termos de demanda, muito provavelmente elas continuarão tendo, até porque, de novo, são players de grande porte, conhecidos e grandes nomes. Porém, agora talvez elas tenham se capitalizar através de um custo de vida mais elevado.
Porque, como eu mencionei, debêntures simples são tributadas. Você tem que ter uma compensação para o investidor. Essa era a pergunta. Isso vai implicar em custos financeiros mais elevados para essas empresas. Por outro lado, o governo também criou as debêntures de infraestrutura. Agora está uma confusão os nomes, né? Antes a gente já chamava de debêntures de infraestrutura sem que as debêntures de fato de infraestrutura existissem e fossem criadas. Que, diferentemente da debênture incentivada, que favorece o investidor pela isenção de imposto de renda, as debêntures de infraestrutura agora vão favorecer as empresas que vão conseguir abater o imposto de renda através desse formato de emissão. Então, é um veículo a mais para a empresa conseguir emitir dívida, de forma que pode ser que elas consigam compensar a não autorização por emissão de CRIs e CRAs. Elas vão ter que seguir nessa linha de debêntures ou simples ou de infraestrutura, e se optarem por essa debênture de infraestrutura, por mais que tenha que ser com um custo mais elevado, porque essas também vão ser tributadas, por outro lado, elas vão ter o benefício de abater do seu imposto de renda através do benefício tributário e, consequentemente, ser atrativo para as empresas emitirem esse formato também. Para o investidor, fica no 0 a 0, a tendência é mais ou menos essa, assim, aumenta o rendimento, mas aí tem que pagar o imposto, no fim fica meio que igual. Sobre qual tipo de ativo você está falando? No caso das debêntures incentivadas e CRIs e CRAs, para a pessoa física nada muda, segue o jogo normal. A isenção de imposto de renda permanece e eles vão conseguir seguindo e investindo nesse modelo de ativo. Para os ativos que são mais direcionados para o mercado institucional, né, que a gente chama, que é mais pessoa jurídica, fundos de investimento, a grosso modo, eles vão justamente seguir nessa linha de debêntures de infraestrutura ou de debêntures simples, e aí vai ter que fazer a conta para ver qual vai estar fazendo mais sentido, né? Como as debêntures de infraestrutura, por um outro lado, vão ter esse benefício fiscal, a empresa pode eventualmente se sujeitar a pagar um pouquinho mais por ela, mesmo que isso implique um custo da dívida menor, ela vai ter esse benefício tributário e, consequentemente, deixar mais atrativo para os investidores institucionais, mesmo que vão pagar imposto de renda, aplicar nesses ativos. No líquido, essas mudanças, elas beneficiam os fundos de renda fixa? Os fundos de renda fixa são tributados, né? Salvo aqueles de debêntures incentivadas que seguem justamente as mesmas metodologias e, consequentemente, isenção de imposto de renda que uma debênture simples normal, né? A única coisa que você vai estar pagando normalmente é a taxa de administração pelo fundo, como qualquer outro. Beleza. Só que nos fundos de crédito privado que vão seguir nessa linha de debêntures institucionais, se eles conseguirem pegar debêntures a prêmios mais elevados e que façam sentido, visto que eles naturalmente também são tributados, naturalmente vai ter uma demanda elevada por esses ativos. A questão é só isso, ver se após o abatimento do imposto de renda, esse ativo permanece atrativo na sua rentabilidade líquida, por assim dizer, para o lado que vai estar adquirindo essas debêntures. E Fred, com essa relação da tributação dos fundos exclusivos, né, tem talvez essa migração de dinheiro que estava nesses fundos, indo ali, você comentou, né, diretamente para esses títulos incentivados, mas a gente pode ver também uma demanda saindo desses fundos exclusivos, indo para fundos que não são exclusivos, mas de renda fixa também? Possivelmente, né? Fundos de renda fixa que, inclusive, se beneficiaram, por exemplo, daquele movimento em 2023, que a gente mencionou no primeiro semestre, de taxas muito mais elevadas, irão conseguir proporcionar um retorno mais atrativo para os seus investidores, né? Lembrando que esses fundos, na maioria deles, que são D mais 15, D mais 30, também conseguem oferecer uma liquidez para o investidor, sim, promovendo certa atratividade, né? Então, assim, são veículos de investimentos distintos. Só que os gestores que conseguirem buscar oportunidades dentro do mercado de debêntures simples, por exemplo, de ativos com um risco, vamos dizer assim, com um risco de crédito aceitável, né? Também não se sujeitar a pagar prêmios muito mais elevados, né? Que parecem maravilhosos, porém com risco de crédito, assim, totalmente deteriorado. Não, também não é o caso. Mas para os fundos que conseguirem unir essas variáveis de risco e retorno, beneficiando, mesmo com a questão da tributação dessas novas debêntures, com certeza vão também, né, não são excludentes, também serão oportunidades de investimento atrativas, mesmo que tenham tributação de imposto de renda normal. Legal. E Fred, tem uma pergunta que a gente comentou no painel ali sobre cenário econômico, né? Esse movimento de queda de juros que a gente está tendo no Brasil, que deve começar nos Estados Unidos, uma economia mais forte, isso pode fazer com que o mercado migre um pouquinho de high grade para high yield? Então, vamos lá. Esse aqui é um ponto interessante, né? Porque
nesse movimento que a gente viu, né, de voracidade, por assim dizer, pela busca de ativos isentos de imposto de renda, e a gente viu, consequentemente, uma menor oferta do que a demanda, o que levou a um fechamento dos prêmios de crédito, nessa compressão dos spreads. Isso aconteceu, em maior parte, aos ativos high grades, né? De forma que ativos ainda mid-grade ou high yield, né? De forma, vamos dizer assim, deixando mais simples, de risco de crédito um pouco mais elevado, riscos não triviais, de certa forma mantiveram seus prêmios, não vou falar 100% estáveis, mas ou iguais ou um fechamento mais leve. Uhum. Então, para o investidor que gosta de crédito privado corporativo, no entanto, não conseguiu pegar, vamos dizer, esses ativos antes do fechamento, pós-resolução do CMN, mas ao mesmo tempo busca retornos mais fortes, mais expressivos, agora ele vai sim ter que se sujeitar a empresas um pouco de menor porte, consequentemente riscos um pouco mais elevados, para ter níveis de prêmio mais elevados. Então, aquilo que a gente mencionou, né, IPCA mais 7%, ou IPCA mais 8%, que seja, em ativos mais high grade, agora está muito mais complicado. Então, é possível sim ainda encontrar IPCA mais 7%, IPCA mais 8%, por exemplo, só que certamente atrelado a ativos mais arriscados, a empresas menores. Então, para aquele investidor que a gente chama que é mais voltado para yield, ele vai sim ter que se sujeitar a um risco mais elevado para conseguir ter mais retorno. Se por um acaso se concretizar aquilo que eu mencionei anteriormente de essa demanda que está por vir dos fundos exclusivos aumentar e os spreads continuarem fechando ainda mais, em algum momento o mercado que tem mais apetite por risco vai direcionar 100% para ativos mais high yield, de forma que aí sim os ativos high yield também vão começar a fechar e acompanhar o movimento dos high grades que já fecharam consideravelmente. Pode fazer sentido para quem quer ganhar, por exemplo, na marcação mercado, assim, ir para high yield esperando essa compressão dos spreads? É uma forma, né? Mas vamos lembrar que, por exemplo, por uma questão de mais técnica, os prêmios de crédito podem fechar, mas se por um acaso a empresa em si não está passando por um momento muito favorável, o setor está desestabilizado, o prêmio de crédito dela, inclusive, pode subir. E aí no net pode ser que, inclusive, ela aumente, tem uma abertura dos spreads de crédito, mesmo em um fechamento da curva, e aí ele vai ser o contrário, né? É um risco maior. Ele vai sair com deságio, no caso, né? Porém, sim, aqueles investidores que já estavam alocados antes da resolução e estão carregando os ativos agora, como eu mencionei, né? A gente até falou no nosso call de mais macroeconomia. Os ativos atrelados à Selic ou IPCA que estão com uma expectativa de menor retorno, justamente por conta da queda desses indexadores, a forma de ganho de capital, que é justamente por meio da saída antecipada e fechamento dos prêmios de crédito, também é uma estratégia. Né? Então, para aqueles investidores que se alocaram nesses ativos pré-resolução do CMN, tendencialmente vão conseguir ter um ganho de capital com o fechamento dos demais. E para aqueles que não conseguiram vamos dizer assim, montar uma posição antes dessa resolução e, consequentemente, fechamento dos spreads, e quiserem buscar a estratégia, não de carrego, né, de carregar até o final, mas sim de saída antecipada pelo meio do ganho de capital, aí o único formato é justamente investir em ativos mais high yields, né, com taxas mais elevadas, para conseguir ter um ganho de capital mais forte com a saída antecipada e, consequentemente, ágil na posição. Legal. Frederico, é um desafio, né? Assim, encontrar essas oportunidades e tentar identificar o que vale a pena mesmo. Quando vocês estão olhando as oportunidades de mercado, né? Avaliando CRIs, debêntures, quais talvez sejam os fatores mais importantes que vocês dão mais peso, assim, na avaliação? Olha, Guilherme, são vários, tá? Sendo bem honesto com você. Não é tão trivial assim a análise de crédito, né? Mas para o investidor que tem interesse em buscar informação, tem um certo conhecimento do assunto, e gosta de entrar no site das empresas, buscar os demonstrativos financeiros das mesmas, vale muito analisar como estão a geração de caixa da empresa, como estão os índices de alavancagem da companhia, se ela tem despesas financeiras muito elevadas, se o setor a qual a empresa está atrelada é, de certa forma, estável, mais consistente, possui maior previsibilidade de geração de receita, se a empresa possui acionistas de grande porte, se ela possui uma governança
estável. São diversos fatores que a gente utiliza como variáveis para análise de crédito, mas que todas essas que eu mencionei englobam a questão risco, né? Que Sim. é uma caixinha que compõe todos esses demonstrativos financeiros, sejam mais qualitativos como muito mais também quantitativos, para ver se tanto a empresa como o setor estão estáveis e naturalmente favorece a alocação ou não. Paralelamente a essa questão, a gente também analisa a questão de liquidez, né? Se são papéis que vieram do mercado primário através de emissões muito volumosas, né? Por exemplo, 700, 800, 1 bi, acima de 1 bilhão, 2 bilhões, não que seja asseguradamente que esse papel vai ter liquidez, porque, por exemplo, em um momento de estresse caótico da empresa, ela pode perder essa liquidez e ninguém querer comprar, mas obviamente que emissões de maior volume tendem a oferecer maior liquidez no mercado secundário, visto que terão mais pessoas negociando o papel. Então, liquidez também é uma variável do papel. E, por fim, a questão de retorno, né? Isso é uma coisa mais pessoal de investidor para investidor que tem maior apetite por risco ou prefere uma coisa mais estável, que dificilmente vai encarar algum problema de crédito ao longo do carrego do ativo. Mas a questão de retorno também é uma variável. Então, você analisar um ativo, vamos dizer assim, AAA, né, que é a melhor nota de crédito que uma empresa pode receber, pagando ligeiramente acima, né? Vamos dizer assim, cerca de 20, 30 bi de um ativo também high grade, mas duplo A, pô, uma diferença tão pequena assim de retorno, por mais que esteja pagando, eventualmente um pouco menos do que ativo, eventualmente, dependendo do conservadorismo do investidor, vale você pegar esse papel AAA ao invés daquele que tá, por mais que esteja pagando um pouquinho mais acima, você tomar todo esse risco aí em cima desse emissor. Então, as principais variáveis, né, por mais que eu tenha falado várias aqui, eu sei, a grosso modo, o que o investidor deveria olhar seria justamente a questão de risco, retorno e liquidez. Legal. É bem complexa a análise, né? É para você que está assistindo e quer ter um pouquinho de ideia de algumas oportunidades, tem o nosso guia do BTG Pactual aqui no link de descrição, é Onde Investir 2024. Ali tem alguns ativos de crédito privado, né? E também o BTG tem aquele relatório mensal que vocês fazem, né, Frederico? Exato. Você comentar um pouquinho também? Até para os investidores que não têm tempo ou não têm tanta familiaridade com os ativos também, né? O próprio relatório Onde Investir já é uma ótima opção. E para aqueles investidores que querem talvez uma análise um pouco mais aprofundada e talvez mais opções de ativos além daqueles que a gente mencionou no relatório, tem nossa carteira mensal, que é o Top Picks, que o investidor consegue ter acesso para quem tem conta no banco. Naturalmente, esse relatório fica disponível lá. Ele pode seguir ali a cartilha dos ativos recomendados por mês. A gente faz justamente essa análise de risco, retorno e liquidez e fica ali muito mais fácil para alocação. Informação de qualidade tá fácil de conseguir, né? Exatamente. Maravilha. E também, para você que está assistindo, tem o nosso Instagram da Exame Invest, com mais informação ali de onde você pode investir, alguns insights e oportunidades. Por isso, acho que por enquanto é só. Frederico, eu queria agradecer a sua participação aqui, um prazer aí compartilhar esse tempo contigo. Obrigado você pelo convite, Guilherme. Sempre quando precisar, é só chamar. Maravilha, a gente fica por aqui. Um abraço.